Bom, feito esse treino, agora nós vamos treinar como colocar o arco na corda e a passada do arco na corda. Isso é muito importante, tá? Isso é uma coisa que vocês não vão parar de treinar nunca, independente dos anos de experiência, né? E do nível. Não podemos parar. O básico, ele tem que ser bem feito todos os dias. Ele tem que ser refeito, né? E não pode fazer uma vez, aprendi e foi. Não. O básico a gente sempre precisa voltar nele, tá? Então vamos lá. Feita a pegada corretamente, já mais familiarizado, mais confortável, né? Com as novas sensações, porque isso aqui é novo, então pode trazer um pouquinho de desconforto na mão, tá? Nós vamos trabalhar nas cordas. Primeiro conhecer as cordas, né? A corda mais aguda do violoncelo, a Lá. A média, não tão média, depois da Lá, né? É a Ré. O Sol, que é quase a corda mais grave, mas não é a mais grave, é a segunda mais grave. E a primeira corda grave é o Dó. Então, Lá, Ré, Sol e Dó. No violoncelo, nós começamos a contar as cordas sempre pela mais aguda e pela mais grave, e depois a mais grave, né? Então, do agudo pro grave. E a afinação também é sempre do agudo para o grave, tá bom? Então, gente, vamos começar com a corda Ré. Por que a corda Ré? Tanto a corda Ré quanto a corda Sol, elas estão no ângulo favorável para quem está iniciando trabalhar o controle do braço, peso, a direção e tudo mais. Então, são cordas mais agradáveis para esse início de estudo, tá? Então, eu vou colocar meu arco aqui paralelo ao cavalete, tá? Então, aqui está o cavalete. Meu arco está aqui, ó, paralelo ao cavalete. Por isso é importante estudar na frente, né, de um espelho, em frente ao espelho. No caso, eu estou com a câmera, ajuda, mas não é o ideal. O ideal é o espelho mesmo, tá? Porque a gente vê de perto e muito mais real do que a câmera, que ela dá uma distorcida. Então, ó, e fica de longe, né? Paralelo ao cavalete. Feito isso, ó, a pegada aqui, eu tenho que sentir que meu arco está apoiado, neste momento, nos três principais pontos, que é o indicador, o polegar sempre, e o mindinho. Então, ó, se eu erguer o médio e o anelar, ó, ele está preso. Então, eu tenho que sentir isso, que ele está firme na minha mão, eu preciso sentir. Mais pra frente, a gente entende como que a gente pode trabalhar os dedos, tem hora que a gente tira um, tira outro, relaxa, enfim, faz parte da técnica. Só que agora, nós precisamos entender os principais pontos de apoio para o arco, que é o indicador, o polegar sempre e o mindinho, tá? Feito isso aqui abaixo dos dedos, todos aqui no arco, e o arco sobre a corda, com todas as crinas sobre a corda a princípio, tá? Então, eu vou puxar meu arco. Como que eu vou puxar meu arco? Lembra que eu falei que o arco é paralelo ao cavalete? Então, ele é paralelo ao cavalete. Mas quando eu puxo o meu arco, para eu não fazer esse movimento aqui, ó, e acabar pegando as outras cordas, né? Eu vou pensar que exatamente aqui eu tenho um objeto, tá? Ou, como se eu estivesse de relógio, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou olhar a hora no meu relógio. Aqui, ó. Tá? E aqui eu tenho um outro objeto. Certo? Então, aqui eu tenho um objeto e aqui eu tenho um objeto. Então, aqui eu posso pensar, de repente, que eu estou de relógio no pulso e vou olhar a hora assim, tá? Por quê? Se a gente não pensa em nada e simplesmente puxa o arco, a gente acaba fazendo isso aqui, ó. O nosso braço, ele vai abrindo para trás, né? Nós não temos, naturalmente, a gente não vai abrir o braço e ele abre para frente. A gente faz isso aqui, né? Isso aqui. Então, ele vai puxar para trás, principalmente na corda Dó. E o arco apontado lá pro céu. Errado, né? Ou na corda Lá, a gente tende a fazer isso aqui, ó. Olha o som, certo? Horrível, né? Tá vendo, ó? Não é isso também. Precisa ter uma direção, precisa ter uma regra, uma coordenação, tá? Então, para isso, eu vou posicionar novamente meu arco paralelo ao cavalete, de preferência aqui no meio, tá? Também mais pra frente a gente vai ver que nós podemos usar perto do espelho, podemos usar perto do cavalete, também conhecido como sul ponticello, né? Nós temos várias
opções, mas de início, o básico do básico e ponto. É isso. Depois a gente entende o resto, tá? No meio, aqui, entre o espelho e o cavalete, arco paralelo ao cavalete. E eu vou puxar, lembrando do relógio, eu pensando que aqui eu tenho um objeto, não é aqui, não é atrás de mim, e nem aqui do meu lado, é aqui. É nesse ângulo que eu tenho um objeto, ó. Eu vou puxar pro meu objeto. E vou empurrar pro outro objeto que eu tenho ali, ó. Mais uma vez, ó, paralelo. Vou puxar e vou empurrar. Puxei, empurrei. Puxei, empurrei. Tentando manter a qualidade do som. Sem aquelas tremidinhas. Ah, mas eu não consigo ainda, é muita coisa, mas a gente tem que tentar. Precisa concentrar na qualidade do som, tá? A qualidade do som, bem como outras coisas que nós veremos também, a articulação, ela é como a forma como nós falamos. Então eu posso estar desanimada ou acordando e falar, né, tudo embolado, como eu posso articular, né? Não, eu quero, sim, vou fazer, né? Deixar tudo muito articulado, muito claro. Você que comanda a forma como você vai projetar o som. E da mesma forma, você que comanda a forma que você vai projetar o som através da voz, do arco, que é a nossa voz. Ó. Lembrando dos 3 pontos de apoio: indicador, mindinho, polegar. Atrapalhar, tá? E a chicotada, ela faz parte, ela não é feia, faz parte. Se concentre no segurar o arco com os 3 pontos que eu falei pra você e direcionar o arco. Fique 15 minutos fazendo isso. Coloca no despertador, mas faça. Você tem que mandar no seu arco, tá? Da mesma forma na corda sol, que não é diferente da corda ré, tá vendo, ó? Sem contar, gente, que eu tô pensando que eu tenho uma linha reta aqui, ó. Reta, tá, ó, isso aqui, ó, linha reta, como se eu tivesse um rolo, né, de papel alumínio, rolo de papel higiênico, o que for, ó, tô pondo ele aqui reto, paralelo ao cavalete, então eu vou puxar, ó, tá vendo, ó, olha aqui, ó, pra lá e pra cá, em linha reta. Eu não vou puxar pra lá e pra cá, pensando que tem um objeto ali, um objeto aqui, fazendo isso aqui, escovando o violoncelo, né? Ele tem que ter uma linha reta, imaginária. Então, você também pode treinar no comecinho, tendo violoncelo, né? Ah, não consigo treinar, ainda tô sem coordenação, ou não tendo violoncelo. Pega um arco falso, pega um palito de churrasco, confecciona um arco falso, né, de revista. Tem gente que enrola. Vou deixar a foto aqui pra vocês do que minha mãe fez pra mim, né, pra eu entregar pros alunos, que não tinha um arco, eu precisava treinar esse controle do arco, essa pegada e todo esse básico aqui muito importante, né? Então, você pega esse arco fake e coloca aqui no rolo, né? Ah, mas eu não tenho violoncelo pra apoiar e saber que é reto. Senta e tenta ver mais ou menos a postura, né, que você ficaria sem o violoncelo, né? De repente aqui, ó, no meio, pra cá, ó, e coloca reto. É trabalhar com angulação, com algo reto, ó. E puxar, tá vendo, ó? Puxa lá pra cá, ó. Reto, sempre reto, tá? E da mesma forma, colocando aqui sobre o violoncelo, mesmo tendo violoncelo, mas treinado dessa forma. Então, coloca aqui o rolo e passa, ó. Tá vendo, ó? E é legal, eu tô um pouco longe da câmera, mas é legal que quando você olha de frente, você arruma o que é reto de frente, que é o que de frente que tem que ser arrumado. É isso que você vai mostrar pro público, pra plateia, não é pra você. Então você olhando de cima pode estar errado, pode estar torto, falando, não, mas eu tô fazendo o que ela tá falando, tá torto. Sim, pode estar torto, mas de frente está reto. Então eu tô olhando ali na câmera e tentando arrumar pela câmera.
porque é o que vocês aí estão vendo, né? Então é sempre assim, você vai arrumar a sua postura para quem está te analisando, tá? E não para você aqui de cima, porque a nossa visão de cima é outra, bem diferente, tá? É aquela coisa de andar de ônibus, né? E ver o motorista às vezes passa naquele lugar tão estreito, né? Naquela faixa tão estreita que parece, você fala, nossa, vai bater tudo, tá invadindo a faixa, e não tá, né? A visão dele, a sensação, né, do motorista é diferente da nossa, passageiro. É a mesma coisa. Então, quem está te assistindo é uma outra visão, uma outra sensação muito mais realista do que a nossa, que quando estamos tocando, que a gente olha de cima. Então, a gente não tem essa noção do reto. Daqui de cima não dá pra você ver como está, tá? Então, precisa ser estudado de frente, no espelho mesmo, né? Tá bom? Né? Não dizem que no espelho mostra quem nós somos? Realmente somos, né? Tá bom? Então, fazendo dessa forma. Agora a gente vai estudar ainda com o rolo na corda Lá. Então, eu vou colocar minha angulação na corda Lá. Não tenho violoncelo, faz o que eu já falei, não tenho violoncelo, ó, tenta posicionar, olha o vídeo e tenta fazer igual, tá? Então, nessa angulação. Olha aqui meu ombro, ó, não é porque eu fui na corda Lá que eu tô fazendo isso aqui, eu só mudei a corda Lá, gente. Então, eu fui pra corda Lá, ó, puxo lá pra olhar a hora, tá vendo, ó? Olha, meu mindinho tá aqui, eu não fiz isso aqui, eu não fiz isso aqui. Eu posso tirar ele um pouquinho sim, tá? Então, o que que acontece? Quando eu puxo o meu ar com a minha mão prona, quando eu empurro o meu ar com a minha mão supina. Olha aqui, ó, o desenho, tá vendo? O que que é supinar? O apoio veio aqui pro mindinho, ó. O apoio tá aqui, se eu tirar o mindinho, o barco cai, não consigo tirar, né? Aqui, ó, apoio foi pro meu indicador, tá vendo? Ó, o apoio tá aqui no da frente, ó, nesses dedos da frente, ó, eu tiro o mindinho tranquilamente, ó. Mas agora, voltando, ó, o mindinho, ó, posso tirar o indicador, mas o mindinho, o anelar são meu ponto de apoio aqui, ó, minha mão supinou, pronou, supinou, pronou, supinou, pronou, supinou, entendido? Pronou, supinou, certo? Esse é o treino, isso aqui, ó. Estou na corda Lá, não tô assim porque eu tô na corda Lá. Olha aqui, ó, corda Ré, corda Sol, corda Dó. Corda Sol, corda Ré, corda Lá. Corda Ré, corda Sol, corda Dó. Dó, Sol, Sol. Ré, Ré. Lá, Lá. É isso aqui, tá? Feito isso, com o rolo ou sem o rolo, a forma como você estiver em casa aí para estudar, a gente vai fazer isso aqui. Pensar agora como que movimenta o nosso braço, né? Preciso entender como que acontece o desdobramento do nosso braço. Então, ainda como exemplo na corda Ré, eu vou pensar, braço abre, ó, pensando para lá, tem um objeto lá me aguardando. Braço abre. Depois aqui meu braço abriu, vai ter que ser o antebraço, né? A partir daqui, o antebraço. Então, antebraço. E aí sim, o pulso e os dedos, tá vendo? Eles pronaram. Da mesma forma, os pulsos e os dedos voltam a supinar. Eu desdobro meu antebraço e meu braço até que a minha axila encostou aqui de novo. Tá vendo, ó? Braço, antebraço, pulso. Pulso, antebraço, braço. Braço, antebraço. Forma na corda Lá, não ergo o ombro, minha direção é a mesma. Braço, antebraço, pulso, pulso, antebraço, braço, braço, antebraço, pulso, pulso, antebraço, braço, braço, antebraço, pulso, pulso, antebraço, braço, talão até a ponta, ponta até o talão. Que a gente pode fazer para ajudar, no começo é natural ter essa dificuldade de ir até a ponta, né? A gente pensar, da mesma forma que o nosso arco faz movimento contrário, você percebeu que ele faz movimento contrário? Eu tô fazendo isso aqui, ó, tô empurrando o arco para lá, o que tá acontecendo com a minha mão? Ela vem para cá. Eu empurro o arco para lá, o
que acontece com a minha mão? Ela vem pra cá. É natural, gente. Quando a gente vai jogar vôlei, né? Eu acredito que todo mundo já tem experimentado, tenha tido essa sensação, né? A gente vai sacar a bola, a gente faz isso aqui, ó. Vai pra trás pra poder dar impulso pra frente. É sempre o movimento contrário que a gente faz, né? Então, várias coisas a gente faz um movimento contrário para pegar o impulso e aí sim acontecer o que precisa acontecer, né? A nossa ação, nosso reflexo, né? Então, da mesma forma com o braço, tá? Movimento contrário. Se a gente for parar para pensar nisso, o violoncelo pode nos ajudar com o movimento contrário. Lembrando que ele está apoiado no chão, aqui no início da minha perna, tá vendo? No peito, ó, ele tá apoiado, tirei a mão, ele não cai. Eu posso fazer isso aqui com o corpo, colocar o meu apoio no bumbum aqui, ó, nesse lado, né? Que é o movimento contrário. Se eu tô puxando o arco pra lá, eu coloco o meu apoio aqui, né? Eu consigo ganhar mais uns centímetros de arco. Então, veja bem, ó, ao invés de eu ficar retona, ó, não tem problema, eu posso fazer isso. Mas no começo é difícil, eu posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Tô levando o arco pra lá, coloco o apoio nessa nádega aqui, ó. Então, gente, o que eu quero deixar claro aqui pra vocês pensarem, né, na hora de estudar, o mais importante de tudo, com violoncelo, sem violoncelo. Tá? Não tem o violoncelo de verdade, mas você precisa ter algo que venha a ser o seu violoncelo fake, né? A gente precisa ter algo que seja um violoncelo fake para você poder entender o posicionamento, tá? Então, seja um cabo de vassoura, uma adaptação. Gente, nós brasileiros temos uma criatividade imensa que eu sempre brinco, se a NASA nos descobrir, estamos contratados, né? Então, realmente usar da criatividade e da elaboração dos materiais. A gente vê tanto falar em material reciclável, para percussão, não sei o que lá, a gente pode fazer alguma coisa com o violoncelo e pode, porque na pandemia mostraram que isso é possível, tá? Então, feito lá um violoncelo fake, um rolo de papel higiênico, um rolo de papel alumínio, ou um rolo de papel toalha, tá? Qualquer rolo que eu prefiro esses daqui do que papel higiênico, porque eu achei muito curto. Feito isso, tendo rolo, trabalhado com a criação, né, de um material para que você possa estudar a partir disso, aí sim você vai pensar onde vai sentar, onde que você vai sentar, né, qual a cadeira, qual lugar você vai se apoiar, o que vai ser sua referência de estudo na sua casa, porque é importante nós estudarmos de preferência sempre no mesmo, tá? Porque é ali que a gente constrói nossa posição, nossa postura. Daí nós vamos tocar fora, muda, mas você tendo sua referência em casa quando você estuda, é mais fácil você adaptar e entender o contexto ali que você tá, onde você tá sentado, se o chão desliza, se funciona antiderrapante, se não funciona, aí você vai ter que adaptar. Essa é uma parte difícil do violoncelista, sim, não puxando sardinha, né, porque todo mundo gosta de, ai, meu, é difícil, mas essa parte é difícil porque é diferente do violino, da viola, que é sempre fixo, porque o seu ombro não vai mudar, né? Você não vai sair de casa e vai trocar de ombro. Então é sempre fixo. O nosso não é fixo. Então tudo depende do chão e da onde a gente senta, porque ainda o antiderrapante, mesmo tendo a tira, mesmo tendo o antiderrapante embaixo, aqueles que não tem tira, dependendo do chão, ele escorrega sim, né? E a forma de nós sentarmos muda demais a nossa entrega, tá? Então isso é bem complicado no sentido assim, a gente sempre tem que chegar antes e sentir o lugar que a gente tá sentado, tá? Isso é fato. Feito isso, decidiu onde vai estudar, lembrando que você tá com o seu material aí, criado por você ou não, você vai entender como que funciona o violoncelo em você, como que ele tá apoiado, né? Tá apoiado legal, tá atrás da nuca, cravelha, né? Como que tá pra você? Tá apoiado? Tá sentindo confortável? Esse confortável, gente, a gente tem que entender que tem que ser nosso apoio, tanto o violoncelo com apoio no espigão, na perna, principalmente nessa aqui na esquerda, né? E aqui no peito, quanto o nosso apoio, nossas costas retas, não nossa lombar assim, nossas costas retas, né? Reta, nosso apoio nos pés, o nosso apoio tem que estar nos pés a ponto de alguém falar assim, ó, levanta, já levantei. Tá vendo? Faça esse exercício. Falaram pra você, levanta. Quando você consegue levantar rápido,
rápido, não assim, de a brincadeira do morto-vivo, não é isso? Sem fazer isso aqui, peraí, vou levantar, né? Igual como quando nós nos sentamos no sofá, a gente demora um pouco para levantar porque tá ajeitando. O que significa isso? Que seu apoio não está nos pés, ele está nas costas, ele está em outro lugar errado. E por isso futuramente causa as dores, né? Que nós temos principalmente nas costas, na lombar. Então quando a gente faz dessa forma, aqui eu tô super confortável, meu violoncelo tá numa altura perfeita para mim e meu apoio tá perfeito. Eu queria que me carregassem, me transportassem, me materializassem no teatro, onde eu toco sempre, né, dessa forma, porque aqui tá confortável. E infelizmente a realidade não é essa quando a gente vai tocar fora, né? Então, precisa estar com apoio nas pernas, aqui a gente joga o apoio para cá, para frente no violoncelo e não aqui cada vez mais para trás. Quanto mais você joga apoio para trás, mais força você faz para produzir um som no violoncelo. Então isso não pode acontecer, tá bom? Outra coisa também, pensar nos isquios, né? Os ossinhos que a gente tem, aquele ossinho que a gente tem no bumbum, né? Esses ossinhos é onde nós colocamos o nosso apoio. Tá? Então, a gente precisa colocar o nosso apoio nele, sentir que a gente tá sentado realmente em cima do bumbum, tá? Então, não pode ser careta pra isso, né? Tem que entender essa postura, tá? Porque isso é muito importante. Talvez você esqueça desse vídeo um dia e fale, nada a ver com o que ela falou, mas eu garanto que chegando uns 60 anos de violoncelo aí, você vai lembrar disso, porque isso é um processo. E o que tem de músico que tá afastado por causa disso, gente, é barbaridade, é verdade, pode confiar. Então a gente precisa cuidar dessas questões aí, porque depois impede a gente de trabalhar, né? Pra quem vai viver de música aí com o violoncelo. Feito isso, então, eu tenho o meu material, seja reciclável, seja o original. Eu tenho uma cadeira legal para sentar, um puff, alguma coisa. Eu falei que eu prefiro a cadeira, mas você se adapta na sua realidade. Entendi a postura do violoncelo em mim, é a postura que eu tenho que ficar na cadeira, né? Onde o meu peso se coloca, principalmente nos meus pés, lombar reta, cadeira nunca inclinada, né? Aí eu vou entender a passada do arco, né? Tanto na corda quanto no rolo de papel higiênico. No rolo, eu posso ter um rolo e passar o arco e entender. Então, eu coloco ele reto, de acordo com a angulação das cordas, seja imaginário, seja realista, e vou passar o meu arco, tá? Entendendo o desdobramento de braço, antebraço e pulso. Lembrando que eu estou reto e aqui tem um objeto e aqui um outro objeto. E não assim, porque o nosso arco aqui parece reto, né? Eu tô aqui, mas a nossa corda, ela tá assim, numa angulação assim. Então, ela não está reta. Então, se a gente passa seguindo a angulação da nossa corda, não vai dar certo. Então, você coloca arco paralelo ao cavalete. Imagine o seu cavalete, coloque o seu arco também paralelo ao cavalete imaginário ou realista, e você vai puxar para lá, lembrando que ao puxar eu desdobro braço, antebraço e pulso e minha mão prona. Quando eu volto pulso, antebraço e braço e minha mão supina, tá? Isso é muito importante, muito importante. Você pode até começar o vídeo por esse final, tá? Então é muito importante você se lembrar disso. E espero ter ajudado. E, se Deus quiser, mais vídeos aqui nessa série de aulas, tá bom? Muito obrigada!